Nesta parte aqui vamos falar de contas a pagar, posição financeira, ok? Vamos lá. Então eu tenho aqui os lançamentos. Vamos entrar aqui, meu edifício, mês. Eu já tenho aqui vários lançamentos, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou incluir um lançamento. Eu tenho aqui a classificação, vou colocar aqui uma conta de manutenção. Vamos lá, manutenção, escolho, aqui, vamos colocar aqui manutenção piscina, tá? Manutenção da piscina, nota fiscal tal, número tal, empresa ABC, tá? Ok, eu ponho o valor, custou R$600. Aí eu vou informar a data, tá? 10/1/2012, tá? O que é essa data? Do extrato, primeiro eu vou te explicar essa data aqui embaixo. Esta data é a data do vencimento da fatura. E esta data é a data do extrato, ou seja, quando ocorrer a compensação no teu banco. Tá? Vai aparecer no teu extrato bancário esta data, que futuramente ela poderá ser alterada ou não. Vamos supor, você passa um cheque para o dia 10 e o cheque caiu no dia 15. Então, essa data aqui futuramente será modificada para o dia 15, ou seja, o dia da compensação do cheque. Tá? Mais para frente a gente pode olhar os extratos que o programa vai montando baseado nesta data. Tá? Mas o que interessa agora é a gente chegar na emissão do cheque através do sistema. Então eu tenho aqui um lançamento para esta empresa, R$600. Note aqui que nós temos do lado direito o banco. Então ele já me traz preenchido. Por quê? Eu já cadastrei, nós vimos isto em outra aula, o cadastro do banco. Então eu tenho aqui o banco 34102 e eu só tenho ele. Tá? Então eu tenho 341, que é o número do Itaú, 002, que é do edifício 2. Então, como este prédio só tem conta, só movimenta um banco, ele já traz preenchido para você. Se ele tivesse 2, 3 bancos, você teria que selecionar um dos bancos cadastrados e vinculados a este edifício. Tá? Normalmente, sempre que você fizer um lançamento, aparecerá como status a situação de pendente. Vou mostrar aqui. Você tem pendente e compensado. Tá? Note que o número do cheque está em branco. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Se você tiver empresas cadastradas, ou seja, fornecedores cadastrados, ele vai te dar a possibilidade de você selecionar aqui nesta aba. Já já eu mostro para você como você cadastra a empresa. A princípio, vamos colocar aqui o favorecido do cheque. Vamos supor que eu não tenha intenção ou interesse de cadastrar esse fornecedor. Então eu venho aqui e digito ABC Piscinas. É o nome da empresa limitada. Tá? Então pronto, este é o nome que vai sair no favorecido do cheque. Pronto, já fiz o lançamento, eu já tenho a data do vencimento e eu tenho também o banco. Então, neste caso, eu poderia fazer a emissão do cheque. A emissão ela pode ser feita em 2 lugares. Aqui nessa tela, que você tem um campo aqui embaixo, você pode clicar aqui, vou fechar, né? Você tem que marcar, essa coluna aqui é para você marcar o cheque que você quer imprimir. Você pode marcar vários cheques, ok? Então vamos primeiro fazer por aqui. Marquei, vou até impressão e clico aqui em cheque. Pronto, ele me abre uma tela onde ele já traz aqui o banco 341002 do Residencial Bela Vista e diz que eu tenho um cheque a ser emitido. Porque eu marquei somente um cheque. Se eu marcar 3 cheques, aqui o sistema vai me apresentar o número 3.
E aí você pode colocar a numeração do talão aqui, tá? Então você pode até ter talão 1, talão 2, talão 3, né? Vamos supor que você utilizou um talão, não terminou e começou a utilizar um outro, tá? Então você vem aqui e informa o número de cheque. Vou informar que o primeiro cheque seria 1184. Tá? Como eu só tenho um cheque, eu vou dizer que o número dele é 1184. O que o sistema fez? Já me deu aqui a quantidade 1 e eu tenho aqui o botão de imprimir. Antes de imprimir, vou falar para você sobre a configuração. Por quê? Você pode imprimir o cheque em um formulário contínuo, praticamente não existe mais no mercado, mas há um tempo atrás você tinha lá como formulário contínuo, você tinha os cheques, então você poderia utilizá-lo em forma de formulário, tá? Aí você teria que marcar aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, você aqui embaixo você tem, trabalha com máquina de impressão de cheques, tá? Se você trabalhar com uma máquina de cheque, você tem que selecionar a porta do seu computador, que pode ser com 1, com 2, com 3, aí é melhor você verificar com o seu técnico, tá? Mas provavelmente vai ser com 1 ou com 2. Então você deixa selecionado e o fabricante da máquina. Por quê? Nós já deixamos pré-definido aqui vários fabricantes e aí fica mais fácil para você não ter que configurar mais nada, tá ok? Então você já tem, trabalha com máquina de cheque, a porta e o fabricante. Então você poderia clicar em imprimir. Você tem também a opção, vou desclicar aqui, de imprimir direto para a impressora. Então você pode selecionar aqui qual seria a impressora que você vai fazer a impressão do cheque. Normalmente alguns clientes fazem a impressão em impressora matricial. É um pouco trabalhoso, vamos dizer assim, porque você tem que ficar segurando o cheque, é meio complicado e você tem a possibilidade de errar alguns cheques, ok? E aí você selecionaria a impressora e depois aqui os comandos de impressão que também nós já deixamos alguns pré-definidos, tá bom? Então você clicaria aqui, próximo, aqui imprimir, quer dizer, tá? E ele já me dá essa mensagem, posicione o cheque número tal e clique no botão OK, tá? Como nós não vamos imprimir, eu vou clicar aqui em cancelar, tá? Então eu cancelo, desejo imprimir agora a cópia de cheque, não, tá? E vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês que eu posso fazer a impressão em um outro local. Então eu tenho várias datas aqui preenchidas. Vamos supor que eu vá fazer a impressão ou que outro departamento faça a impressão. O departamento contábil faz os lançamentos, que são esse, e o departamento financeiro faria a emissão dos cheques. Aí você clica aqui no menu financeiro, em emissão do cheque, clica aqui, coloca o período 1, por exemplo, do 1 de 2012 até 20 de 1 de 2012, por exemplo. Tá? Pronto. O que o sistema fez? Apresentou para mim 4 cheques a serem emitidos, ou seja, são os cheques que eu tenho prontos para fazer a emissão. Ok? Então você iria selecionar aqui e fazer a impressão de quantos cheques forem necessários. Existe também uma particularidade. Essa coluna aqui, A, você pode simplesmente selecionar essa coluna. Se você colocar tipo aqui, como eu fiz, um X, né, você vai agrupar 2 linhas em um cheque só. Okay? Seriam aqueles cheques que você utiliza para pagamentos de despesas diversas. Então você tem um cheque lá de R$200 para pagar um monte de despesas pequenas. Tá? Então vamos lá, aí você pode selecionar e agrupar. Por enquanto eu vou tirar aqui, nós não vamos agrupar nada, e eu teria a emissão do cheque. Então eu tenho 2 cheques selecionados, tá? E eu venho aqui e coloco imprimir cheque. Ele já me trouxe aqui o número 2, tá? E aqui eu coloco, vamos supor,
1184 até 1185. Pronto. Ele me traz aqui a quantidade, tá? E já me permite clicar em imprimir para fazer a nossa impressão. Tá ok? Então, depois que você faz a impressão, o sistema também deixa que você possa imprimir a cópia do cheque. Vamos clicar aqui em sair, tá? Ok, sair. Eu vou sair dessa tela e vou voltar para a tela de lançamento. Vamos pegar aqui um cheque que eu já emiti, por exemplo. Aqui eu já tenho o banco informado e o cheque emitido. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu marco esta linha, clico em impressão e vou em cópia de cheque. Pronto. Ele já está aqui para qual impressora eu vou imprimir, tá? E o modelo da cópia de cheque, porque você pode ter um modelo com apenas uma cópia de cheque numa folha, ou a cópia de cheque em duplicidade. Normalmente é uma cópia de cheque só. Vamos deixar esse modelo aqui e vamos visualizar. Então você clica aqui, tá? Aumentar essa tela aqui, pronto. Está aqui a cópia de cheque. Então ele trouxe uma cópia bem simples, bem básica, de acordo com o cheque que a gente já imprimiu. Ou seja, ele só deixa você fazer a emissão da cópia de cheque se o cheque já estiver sido emitido. Tudo bem? Ok, por enquanto, daqui a pouco passamos para outro tópico.